Vocês, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui. Bem, o tema de hoje o que eu vou falar hoje sobre o coração do homem tem implantado em si o desejo pela eternidade. Esse vídeo está muito interessante, por isso que eu convido você a ficar até o final e se inscrever. Vem pra cá, se inscreva no meu canal, tem muitos vídeos bons aqui que vão ajudar você. Você que assiste meus vídeos não é inscrito até hoje, está perdendo tempo, vem pra cá, se inscreva e já ative o sininho para você receber todos os vídeos de antemão quando eu lançar aqui, beleza? Então já deixa seu joinha, seu like e sem ter mais delongas, vamos para mais um vídeo. Bem, isso nós vemos no coração das pessoas. O coração do ser humano é desejoso por eternidade. É porque nós vemos muitas pessoas, né, com o coração vazio, tentando se preencher com alguma coisa. O ser humano sempre tenta preencher o seu coração com alguma coisa. O ser humano, quando ele alcança o auge ali da sua vida, ele tem todo o dinheiro, todos os bens materiais, toda a fama do mundo. Ele chega, você pode pegar todas as pessoas que chegaram nesse patamar. Essas pessoas sempre olham para trás e dizem, cara, isso não preencheu meu coração. Vemos aí exemplo de vários artistas, cantores aí, pessoas famosas. O próprio rei Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, ele olhou para trás e falou, nada disso encheu meu coração, nada disso valeu a pena, só foi desgaste. Então, é algo que nós temos que ter em mente, sabe? Deus plantou no coração do homem o desejo pela eternidade, e quem pode suprir esse desejo é o próprio Deus. E eu queria pegar de exemplo aqui um filme chamado Clique, de Adam Sandler. Ele é um filme que retrata a história de um homem que ele está vivendo a sua vida ali, o seu cotidiano, né, trabalhando e tal e tudo mais. Só que aquele homem começa a se desgastar pelo cotidiano. Ele quer mudar de vida, ele quer ter algo rápido, ele quer mudar, ele quer fazer um milagre na vida dele, vamos dizer assim. Até que ele consegue encontrar um controle. E com um clique nesse controle, ele conseguiu pular vários estágios da vida dele e alcançar o sucesso mais rápido de ter tudo o que ele queria na vida dele. Sabe? Mas só que na morte dele, no final do filme, ele olha para trás e fala, não, eu pulei a minha vida inteira. Apertei ali o botão de quando você vai pular, quando você quer pular uma cena. Pulei várias cenas da minha vida. Consegui tudo que eu queria. Mas eu perdi a minha família, mas eu perdi os meus filhos. Eu quero voltar e ter a minha vida de volta. Ele conseguiu voltar e ter a vida dele de volta. Mas o que nos interessa foi o que ele passou todo esse tempo. E eu trouxe algumas coisas aqui que nós podemos aprender com esse exemplo que eu dei aqui para você. A primeira coisa aqui que o ser humano, ele não valoriza é o tempo. Sabe? O ser humano, ele é tão desejoso de suprir aquele desejo pela eternidade dentro do seu coração, que ele não valoriza o tempo. Ele quer o tempo inteiro estar lá na correria, o tempo inteiro correndo atrás de preencher com alguma coisa. Você já viu aquelas pessoas que elas estão o tempo inteiro corridas? Eu não estou falando aqui de correria, de você se esforçar e tal, não, isso é diferente. Eu estou falando aquela ansiedade de preencher o seu coração, ansiedade de querer as coisas rápido ali, resultado rápido. As pessoas, elas querem resultados rápidos hoje. Até porque o sistema, o mundo hoje, cobre isso das pessoas. Para o sistema se alimentar, o sistema se alimenta do trabalho das pessoas. Eu gosto muito de fazer essa analogia. Você pega Matrix, filme Matrix. O filme Matrix relata isso. A Matrix, né, o computador em si, que tomou de conta da humanidade, virou um hiper-robô, um hipercomputador, ele suga a energia das pessoas para funcionar. E é isso que tem acontecido. O sistema suga a energia das pessoas. As pessoas têm que estar o tempo inteiro produzindo para alimentar o sistema. Produzindo o tempo inteiro. E as pessoas, elas andam assim, ansiosas de produzir. Ansiosas de preencher o seu coração. E isso está acontecendo no mundo e isso é terrível. Isso é terrível de se ver. Porque o ser humano está buscando a eternidade em coisas passageiras, em coisas paralelas, em coisas que vão passar. Outra coisa que aprendemos aqui, Adam Sandler, ele não tinha prioridades. Ele não queria passar por estágios, ele não queria passar por cada escada da vida dele. Ele já quis pular, as prioridades. Ele quis pular aquilo que era a base e o fundamento. É como eu quisesse plantar uma árvore sem a árvore ter raiz. Vamos supor que eu vou pegar uma árvore e essa árvore ela não tem raiz. Ela tem o tronco dela e acabou. Ela não tem as raízes. Aí eu vou enfiar ela
na terra lá sem raiz, sem nada. É aquela árvore vai conseguir viver, vai conseguir ficar em pé? Não vai conseguir. Não vai ter como ela puxar nutrientes ali da terra. Então as pessoas, elas não têm raiz, são pessoas sem raízes, são pessoas superficiais. O mundo hoje é um mundo superficial, o coração das pessoas é um coração superficial. Os relacionamentos das pessoas hoje são relacionamentos superficiais. E é isso que acontece quando o homem tenta preencher o seu coração com o desejo da eternidade no seu coração por coisas aqui neste mundo. Ele se torna superficial. Então nós vimos o que anda acontecendo com as pessoas hoje. Você vai conversar com algumas pessoas e elas são rasas, têm um pensamento raso, têm uma ideia rasa, têm um alvo raso. Isso tem acontecido no mundo hoje. Então o que nós temos que aprender é priorizar cada degrau da nossa vida, não querer pular. Se nós pularmos, vamos ser pessoas rasas, sem raízes. O próprio Cristo faz uma analogia, né? Como que um homem vai edificar uma torre sem antes fazer o projeto? Sem antes ver quantos tijolos vai gastar, quanto de material ele vai gastar. Nós temos que ter raízes, nós temos que ter um projeto ali, nós temos que ter ali uma pré-definição. Então, que nós possamos aprender isso. O ser humano, ele não tem valorizado a família. Nós vemos aí, né, o grande globalismo aí, onde tem lutado contra a família. Adam Sandler, ele não ligou para sua família. Ele só queria ali, ele ficou tão focado em encher esse próprio, em buscar as coisas próprias dele, que ele acabou perdendo sua família, os seus filhos, os bens materiais que ele estava conseguindo com os cliques que ele dava no seu controle, foi perdendo cada vez mais a sua família. E é isso que o sistema quer, é isso que o mundo quer, que você fique ali, que você preenche o seu coração com as coisas daqui, com as coisas supérfluas, e você vai perdendo a sua família, e a família vai sendo desconstruída. Esse tem sido o grande papel hoje do sistema mundano, de acabar com a família, de acabar com o fundamento que é a família. Lembra que eu dei o exemplo da árvore, que a árvore precisa de raízes? A família é a raiz da sociedade. E nós vemos aí, tanto que ela está sendo atacada pela essa desenfreado globalismo que está acontecendo hoje. Outro ponto aqui é que as pessoas, elas não têm ligado para a saúde delas. O ser humano não tem ligado para a sua saúde, não. Tem ligado. Ele faz qualquer coisa para preencher aquilo dentro do seu coração. Ele usa drogas, ele usa bebidas, ele usa pornografia, tudo para preencher o seu coração. A saúde do ser humano tem acabado. Quando eu falo que saúde, eu falo tudo, saúde mental, saúde física. Esse desejo do homem pela eternidade, buscado em outras coisas, acaba com a saúde do ser humano. Drogas não acabam com a saúde? Bebida não acaba com a saúde? Pornografia não acaba com a saúde? Vícios não acabam com a saúde? Acabam com a saúde. Acabam com famílias, acabam com pessoas, acabam com histórias. E o desejo do ser humano, desenfreado, por suprir aquilo do seu coração, que não é suprido por coisas terrenas, faz ele buscar essas coisas. E ele acaba tendo resultados ruins com isso, com essas escolhas que ele faz. Coisa que tem acabado com o ser humano também, a amizade. O ser humano, ele, pelo seu desejo desenfreado de preencher o seu coração, ele acaba não ligando para as amizades. Ele acaba pisando em cima da cabeça dos seus amigos, em cima da cabeça daquelas pessoas que mais estavam do lado dele. Porque ele está tão desejoso, ele está tão ali querendo preencher aquilo, que ele esquece das verdadeiras amizades. E começam a se preencher com as amizades ali, superficiais. Temos a história de um jovem, que é o jovem que saiu da casa do seu pai, e o jovem pródigo. E aí ele pediu a herança para o seu pai, o pai dele deu a herança para o filho, e o filho foi curtir a vida dele, com todas as amizades, com todas as pessoas. E quando o dinheiro dele foi acabando, a herança foi acabando, os amigos foram se afastando dele, e ele se viu sozinho ali, até que ele voltou para a casa do pai dele, e o pai dele o recebeu. Os trabalhadores da casa o receberam, porque a verdadeira amizade, o verdadeiro laço permaneceu. E nós, no mundo de hoje, você vê aí, esses famosos, esses cantores, rodeado por outros tipos de famosos, por outros tipos de pessoas. Cara, 90% ali está com aquela pessoa famosa por interesse, por ela ter mais fama, para ela ter mais notoriedade. E é isso que acontece. Amizades superficiais são resultados de um coração desenfreado pela busca de preencher o seu coração por algo que só Deus, a eternidade, pode preencher. E a última coisa aqui é a fé.
A fé está sendo deixada de lado cada vez mais. Quero dizer aqui para você que o ser humano cada vez mais busca, eu dei um exemplo aqui da startup. O ser humano cada vez busca mais encontrar essa resposta em coisas aqui, ó, palpáveis, na ciência, nas coisas. O ser humano cada vez mais tenta buscar preencher o vazio do seu coração através de coisas e tiram a fé, tiram o acreditar, tiram o celestial da sua vida. E isso tem deixado as pessoas cada vez mais se esquecerem de Deus, se esquecerem que vieram de um Criador. Cara, quando você vai conversar com um ateu, eu sempre chego com uma pergunta assim. Eu sei que eu tenho que estar bastante preparado para conversar com a pessoa que é ateu. Nós temos que estar bastante preparado para conversar com a pessoa que é ateu, que não acredita em Deus. Você pode até estar assistindo esse vídeo, você não deve acreditar em Deus. E eu quero fazer essa pergunta aqui. Olha, esse celular aqui está me gravando. É um celular que está me gravando aqui. E ele está gravando com a câmera, né? Ele tem uma lente ali. E aquela câmera está me enxergando, né? Assim como eu estou enxergando ela aqui agora, ela está me enxergando. Assim como eu estou olhando para o celular aqui, tem uma capinha aqui, uma capa verde aqui, tem um livro aqui embaixo que está segurando ele. Ele está me enxergando aqui, está me vendo aqui, o celular está me gravando aqui, eu estou aqui. Para esse celular ser criado, para ele enxergar, assim, colocando entre aspas, ele precisou ser criado. Entende? Os algoritmos ali dentro daquele celular funcionarem certinho, ele precisou ser criado. Precisou de uma mão ali, organizando assim, ó, esse algoritmo vai funcionar dessa forma, esse aqui dessa forma, esse aqui dessa forma. Você pega um relógio, abre um relógio e vê as engrenagens ali. As engrenagens rodarem certinho, enfiadas umas nas outras, os dentes das engrenagens enfiados ali certinho. Precisou de uma mão ali. E isso nos explica. Nós temos um sistema tão perfeito que nós fomos criados. Eu não tô tirando aqui, Deus aqui, sabe? Tô colocando aqui. Nós fomos criados. A gente chega à conclusão que fomos criados. Mas aí, por quem fomos criados? Se chegamos à conclusão que temos um Criador, qual é esse Criador? Aí chegamos à conclusão mais perto de que o nosso Criador é o Deus dos céus e da terra. Aquele que veio na forma de Jesus Cristo dar a vida por nós. Então, o ser humano tem se afastado porque tem pedido a fé. Porque o desejo de preencher seu coração está sendo preenchido em outras coisas, buscando outras coisas. E essa é a reflexão que eu deixo aqui para você, tá? Que você possa preencher o seu coração, preencher o desejo que você tem em Deus, pela fé, sabe? O ser humano, nós aqui, vamos preencher nosso coração com as nossas conquistas. Vamos preencher o nosso coração com as coisas que nós conquistamos, com o nosso esforço em comprar alguma coisa ali que eu sempre sonhei. Você que sonha, por exemplo, tem um carro, você vai preencher seu coração vai se preencher com aquilo, você vai se sentir feliz com aquilo. Sim, temos que ficar felizes com as coisas que acontecem aqui, mas é um espacinho ali, ó, que é destinado à eternidade, porque o próprio Deus deixou isso plantado, e nós temos que preencher isso de alguma forma. E é sobre isso que eu deixo aqui, esse vídeo aqui, essa mensagem de reflexão. Peço que você se inscreva aqui no meu canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam receber essa mensagem e possam preencher os seus corações com essa mensagem, com esse evangelho, com essa boa nova. Muito obrigado e até o próximo vídeo.